Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Essa aula de hoje é uma aula muito especial. Aproximadamente um ano a gente começou a falar, a gente falou aqui no nosso canal sobre o Teorema de Pitágoras, que é um dos teoremas mais famosos de toda a geometria plana. E hoje, nessa aula super especial, a gente vai falar sobre as aplicações, as principais aplicações desse teorema, o Teorema de Pitágoras. Mas antes da gente começar, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para você poder receber todas as notificações e as novidades do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, não preciso nem falar, esse canal é feito especialmente para você. Galera, a gente viu no nosso vídeo de Teorema de Pitágoras que o Teorema de Pitágoras é válido em todo triângulo retângulo. Mas Brunão, o que é um triângulo retângulo? Começamos bem, meu nobre. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E o lado oposto a esse ângulo de 90 a gente chama de hipotenusa. Os outros dois lados também terão nomes especiais que vão ser chamados de catetos. E segundo o Teorema de Pitágoras, a gente tem que a medida da hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Como a gente falou naquele vídeo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E hoje a gente vai ver três aplicações importantes do Teorema de Pitágoras e vamos encerrar essa aula, por isso não sai daqui antes do final, resolvendo uma questão da UERJ que envolvia esses conceitos que a gente vai tratar aqui. O primeiro deles é a altura de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero, como o nome está dizendo, equilátero. Equi, esse prefixo quer dizer iguais, látero, lados. Equilátero, lados iguais, lados congruentes, para ficar mais elegante. Para eu determinar a altura de um triângulo, que é o triângulo ABC que eu chamei aqui na figura, eu vou traçar o segmento que eu vou chamar de AH, essa nossa altura AH. Lembrando que a altura forma um ângulo de 90 graus, com o lado em que ela chega ao prolongamento do lado. E no caso do triângulo equilátero, além dela ser altura, ela também será bissetriz e mediana. Se ela é mediana, ela vai dividir esse lado, que eu vou chamar de lado L, todos os lados do triângulo equilátero eu vou chamar de L, ela vai dividir esse lado L em duas partes congruentes. Portanto, esse pedacinho aqui vai ser L sobre DOS. O aluno mais atento vai perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo. E conforme a gente viu, em todo triângulo retângulo é válido o Teorema de Pitágoras. Se o triângulo for retângulo, meu irmão, manda Pitágoras nele. Já é? A gente vai ter hipotenusa ao quadrado, que vai ser L ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto vai ser a nossa altura, vai ser H ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, L meios ao quadrado. Só que a gente quer achar o valor da altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar a altura, vou deixar a altura no primeiro membro, H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos o quadrado de L meios, L ao quadrado sobre 4. Se eu igualar todos os denominadores aqui, o que a gente vai ter? Vou jogar para cá. Eu vou ter que 4h ao quadrado é igual a 4l ao quadrado menos l ao quadrado. Ficaria tudo sobre 4, mas como é uma igualdade, eu posso eliminar os denominadores. Daqui eu tenho que a altura ao quadrado é 3l ao quadrado sobre 4. Concluindo, se a gente tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, a gente vai ter a fórmula da altura do triângulo equilátero, a altura de todo e qualquer triângulo equilátero, que vai ser raiz quadrada de L ao quadrado, L, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 4, DOS. Ou seja, a altura de todo e qualquer triângulo equilátero vai ser dado por lado desse triângulo vezes a raiz de 3 sobre DOS. Uma fórmula muito usada quando a gente faz o nosso estudo da geometria plana. Outro caso também de aplicação do Teorema de Pitágoras é na diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado, esse quadrado ABCD, vai ser um segmento que une um vértice a um vértice não adjacente a ele. Momento cultural. O que seria adjacente? Adjacente é o mesmo que vizinho, ou seja, a diagonal que eu posso ter aqui no quadrado seria de A
A até C ou de B até D. Todo quadrilátero possui duas diagonais. Eu vou traçar a diagonal AC e eu quero determinar aqui com vocês qual é a relação entre essa diagonal e os lados do nosso quadrado. A gente sabe que o quadrado é um paralelogramo que possui todos os lados congruentes. E, além dele ter os lados congruentes, os ângulos são de 90 graus. Olha quem apareceu, senhores. Nosso bom e velho triângulo retângulo. Se o triângulo for retângulo, meu irmão, manda Pitágoras nele. O que a gente vai ter? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os nossos catetos são L e L e a nossa hipotenusa é D. Essa demonstração é até mais tranquila do que essa. A gente vai ter que a diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado. Daí a gente tira que a diagonal vai ser raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de DOS. Já temos aqui duas aplicações importantes. Primeiro, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre DOS. E diagonal de um quadrado, lado desse quadrado, vezes a raiz de DOS. A terceira aplicação do Teorema de Pitágoras que eu trouxe aqui para a nossa aula diz respeito à diagonal de um paralelepípedo. Você que acompanha o nosso canal já sabe que a gente já tratou aqui sobre paralelepípedo, que é um tipo especial de prisma. No caso aqui do paralelepípedo que eu desenhei para vocês, a gente tem as dimensões conhecidas são o comprimento, que eu vou chamar de A, a largura, que eu vou chamar de B, e a altura, que eu vou chamar de C. Imagine que eu trace aqui na minha base desse paralelepípedo a diagonal. Essa diagonal que eu estou traçando aqui, em vermelho, eu vou chamar de diagonal da face. Dzinho, diagonal da face. E, apesar da figura não estar dando essa ideia pra gente, o comprimento e a largura no paralelepípedo reto-retângulo, elas formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, temos Pitágoras aqui para achar a diagonal dessa face. A diagonal da face vai ser Dzinho ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, por Pitágoras. Ou seja, temos uma fórmula aqui que diz que a diagonal da face é a raiz quadrada do comprimento, no caso aqui, ao quadrado, mais a largura ao quadrado. Essa é uma fórmula que a gente tira também daqui, que fala sobre a diagonal da face. Agora, eu quero chegar à diagonal do paralelepípedo. Quem seria a diagonal do paralelepípedo? Se eu traçar um segmento que sai desse vértice para esse vértice que está aqui na frente, eu estou traçando aqui em roxo para vocês, para diferenciar, eu vou chamar essa diagonal de Dzão, que vai ser a diagonal da face. E aí, se você estiver observando aqui, eu não sei se você consegue observar, eu tenho um triângulo aqui também, que também será retângulo. Colocando em laranja aqui esse ângulo de 90 graus. E quem são os catetos desse triângulo retângulo? Os catetos são a altura, que é C, e Dzinho, né? A diagonal da face. E a minha hipotenusa é o Dzão. Daí a gente tira aqui Dzão, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. E Dzinho ao quadrado a gente sabe que é exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Diagonal do paralelepípedo vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Diagonal do paralelepípedo, tirando a raiz quadrada dos dois membros, eu vou ter que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando eu tenho as dimensões de um paralelepípedo, para eu saber qual é a diagonal dele, basta tirar a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas dimensões. Beleza? E aí a questão que eu prometi para vocês da UERJ, que envolvia alguns dos conceitos que a gente trabalhou nessa aula. O enunciado dizia o seguinte: na figura, o triângulo AEC é equilátero e ABCD é um quadrado de lado 2 centímetros. Calcule a distância BE. Galera, o que a questão está pedindo é essa distância aqui, a distância BE. E ele disse que o lado desse quadrado, do quadrado ABCD, é 2 centímetros. O aluno mais atento já deve estar percebendo que o lado do triângulo equilátero é coincidente com a diagonal do quadrado. Ah, comecei a entender. Usando a fórmula que a gente viu aqui na nossa aula sobre diagonal do quadrado, a gente vai achar o lado do triângulo equilátero. Diagonal do quadrado é lado vezes raiz de DOS. Como o lado do quadrado é 2, então a gente sabe que a diagonal do quadrado é 2 raiz de 2, que vai ser a mesma medida do lado do nosso triângulo equilátero. Beleza? Show de bola. E aí, a gente tem como descobrir, se a gente sabe quanto vale o lado do triângulo, a gente tem como descobrir, porque a gente também estudou na aula de hoje, a altura desse triângulo equilátero aqui. A altura desse triângulo equilátero, que eu vou chamar aqui de EH, vai ser a nossa altura, vai ser dada pela fórmula que a gente também viu na
na aula de hoje. A fórmula da altura é o quê? Lado do triângulo, raiz de 3 sobre 2. Como a gente acabou de ver que o lado desse triângulo coincide com a diagonal, eu tenho que isso aqui vai ser 2, raiz de 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Posso cortar aqui 2 com 2, ou seja, a altura, esse segmento EH, vai medir raiz de 6 centímetros. Guarda essa informação. E aí falta um detalhezinho. O que a questão está pedindo pra gente é essa medida EB. A medida EB é a altura, EH, menos esse segmento BH. Quem é esse BH aqui? Muito bom, meu nobre. Você é um bruxo, hein? Esse BH é a metade da diagonal, porque de B até D a gente tem uma diagonal. Ou seja, do centro do quadrado até B, nós temos a metade da diagonal. Esse segmento BH, a gente tem então que a medida de BE vai ser a medida da altura, que é a raiz de 6, menos a medida de BH. A medida BH vai ser a metade da diagonal. E a diagonal é 2 raiz de 2, a metade de 2 raiz de 2 é raiz de 2. Portanto, a medida de BE vai ser a raiz de 6 menos raiz de 2 e a unidade de medida é centímetros. Tá aí a resposta que a questão estava pedindo pra gente determinar qual era a medida do segmento BE. Tranquilo? De buenas? Suavito? Tranquilito? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido essa questão, espero que vocês tenham entendido os conceitos e as aplicações do Teorema de Pitágoras. É fundamental que vocês saibam isso, guardem essas informações para ganhar tempo nas provas da escola e também nos concursos. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com geral. Deixa nos comentários, se você não curtiu também, escreve aí o que a gente pode melhorar. Continue nos acompanhando porque vem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!